Olá ouvintes, olá internautas, olá amigos. Vamos hoje, dia 21 de julho, ao livro No Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro, pela editora FEB. Estamos já na segunda parte, Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando, etc. Hoje vamos ler o item 13º, o grande ceifador, que diz: comentando certas dificuldades da genuína propaganda espírita, o velho Jonathan, antigo seguidor do Evangelho em nosso campo de ação espiritual, tomou a palavra e falou sorrindo. No tempo do Mestre, semelhantes entraves não eram menores. Vou repetir. No tempo do Mestre, semelhantes entraves não eram menores. A gloriosa missão do Senhor ia em meio quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova à margem das atividades evangélicas, multidões desarvoradas ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista, enxameavam nas bordas do Jordão a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia sistematizada em nome da solidariedade humana nos diversos vilarejos que circulavam o Tiberíades. Todos erguiam flamejante verbo, asseverando falar em nome do Divino Renovador. Jesus, o Nazareno, achava-se entre os homens investidos da autoridade indispensável à formação de um novo reino. Destruiria os potentados estrangeiros e aniquilaria os ditadores do poder. Discursos preciosos faziam-se ouvir nos cenáculos do povo e nos quadros rústicos da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas. Milhares de ouvintes escutavam enlevados às pregações, estáticos e felizes, qual se já respirassem num mundo novo. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se aqueles que, arrecadando dinheiro para socorro às viúvas e aos órfãos, olvidavam-nos deliberadamente para enriquecerem a própria bolsa. E apareciam os oportunistas que, em se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se da frase primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. Foi por isso que, em certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno do Mestre, junto às águas, para recolher-lhe a palavra consoladora e o ensino salutar, Simão Pedro, homem afeiçoado à rude franqueza,
valendo-se da grande pausa que o eterno benfeitor imprimira à própria narrativa quando expunha a parábola do semeador, interpelou-o diretamente, indagando: Mestre, e que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviço em nome da boa nova nascente, tumultuando corações em proveito próprio, agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Em Betsaida, temos a falange de Berequias ben Zenon, que a dirige com entusiasmo dominante, aprimorando-se-vos da mensagem sublime para solicitar as dracmas de pobres pescadores, alegando destiná-las aos doentes e às viúvas, mas, embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guarda para si mesmo a maior parte das ofertas amealhadas. E, ainda hoje, em Cafarnaum, ouvi a prédica brilhante de Amindab ben Azor, que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação, não obstante pronuncie afirmativas e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Como agir, Senhor? Será justo nos subordinarmos à astúcia dos ambiciosos e à malha dos velhacos? Vou repetir. Como agir, Senhor? Será justo nos subordinarmos? Será justo nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à malha dos velhacos? Como relegar o Evangelho à dominação de quantos se rendem à vaidade e à alvidez da posse, ao egocentrismo e à loucura? Jesus meditou alguns instantes e replicou: Simão, antes de tudo é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado, quem ilude os outros engana a si próprio, e quem fere será ferido. É isso, meus irmãos. Mas, Senhor, tornou o apóstolo no processo em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para sustá-los de imediato. O excelso amigo considerou paciente. Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhe cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-se em sua palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Disseste que Berequias ben Zenon, pelo menos,
ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada e que Aminhabe Ben Azor, no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações de valia para os necessitados de luz. E se formos sopesar as esperanças e possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? O apontamento judicioso ficou no ar, e como ninguém respondesse, Jesus espairou o olhar no horizonte longínquo, como quem apelava para o futuro, e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta do capítulo 13 das anotações de Mateus. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente em seu campo. Mas ao dormir, eis que veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo, retirando-se após. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos desse pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo a boa semente? Por que a intromissão do joio? E ele lhes disse: Um adversário é quem fez isso. E os servos acentuaram: Quereis, pois, que os arranquemos? Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Isso não, para que não aconteça, extirpemos o joio, sacrificando o trigo. Deixemo-los crescer juntos até a ceifa. Nessa ocasião, direi aos trabalhadores: colhei primeiramente o joio, para que seja queimado, e ajuntai o trigo no meu celeiro. Calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, insatisfeito, volveu a perguntar: Mas, Senhor, Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade, separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo é grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. E porque ninguém lhe opusesse embargo à lição, calou-se o mestre para demandar, em seguida, outros ensinos. Silenciou o velho Jonathan e, a nosso turno, com material suficiente para estudo, separamo-nos todos para concluir e meditar. Mensagem extraída do livro Cartas e Crônicas, capítulo 34. Meus irmãos, nós não devemos nunca esquecer que a missão de Jesus foi muito difícil. Só ele mesmo conseguiria concluí-la. Jesus não teve facilidades, né? Jesus nasceu na estrebaria, cresceu ajudando seu pai e se tornou Jesus. Pregou, curou, como diz aqui, exemplificou, confortou a todos. E Jesus
não era esse guerreiro que o povo esperava e espera até hoje, né? Um guerreiro. Jesus veio para nos dar o exemplo do amor. E aí, meus irmãos, vamos, dentro do possível, ouvir novamente todo o texto, porque vamos entender o que Jesus nos ensinou. É assim, meus irmãos, vamos em frente.